Olá amigos que acompanham o canal Super Futsal. Nesse vídeo aqui eu trago para vocês os jogos da 15ª rodada da Liga Nacional de Futsal, rodada que vai começar já nesta sexta-feira, dia 12 de julho. Mas eu também vou trazer os últimos resultados e mostrar como é que ficou a classificação após a 14ª rodada. Simbora então? Então vamos começar falando então sobre a 15ª rodada, que será aberta nesta sexta-feira, como eu falei, com duas partidas. Às 19 horas, o Taubaté recebe o Blumenau. Esse jogo vai ser lá no ginásio poliesportivo José Carlos Miller da Silveira, em Mogi das Cruzes. E é um duelo aí entre duas equipes que estão brigando na parte de baixo da tabela. Lembrando que todos os jogos da rodada terão transmissão ao vivo e de graça por meio do canal da LNF TV no YouTube. Um pouco mais tarde, às 20 horas, será a vez aí do Corinthians e Magnus fazerem um grande jogo, partida que acontece lá no ginásio poliesportivo Vladimir Marques em São Paulo. Inclusive os times já até decidiram Liga Futsal alguns anos atrás. E essa partida, além do canal da LNF TV, também será transmitida pelo Sport TV. No sábado a rodada segue aí com vários jogos. A bola começa a rodar às 16 horas com o Brasília recebendo o Tubarão, partida que acontece lá no ginásio Sesc Ceilândia em Brasília. Um pouco mais tarde, às 17 horas, será a vez do Joinville encarar o Sport Futuro. O jogo também será no ginásio do Sesc, só que o Sesc de Joinville. Às 8 horas, um duelo mineiro, né? O Praia Clube vai receber a equipe do Minas lá na Arena Praia, em Uberlândia. Ainda no sábado, às 19 horas, o Campo Mourão recebe o Cascavel, duelo paranaense, que será disputado lá no ginásio de esportes Berlim Carolo, em Campo Mourão. E às 19h30, o Joaçaba vai receber a equipe do Atlântico. Esse jogo vai ser lá no centro de eventos da Unoesc, em Joaçaba. No domingo, a rodada começa cedo. A rodada terá às 11 da manhã o Umuarama jogando contra o São Lourenço. A partida vai acontecer lá no ginásio Amário Vieira da Costa, em Umuarama. No mesmo horário, o Jaraguá vai encarar o Marreco lá na Arena Jaraguá, em Jaraguá do Sul. Aí na segunda-feira, mais dois jogos. Às 19 horas, o Santo André recebe a Soeva. A partida vai ser lá no ginásio de esportes no M Assunção, em Santo André. E um pouco mais tarde, às 20 horas, o Foz Cataratas joga contra o Carlos Barbosa no ginásio Costa Cavalcante, em Foz do Iguaçu. E a rodada vai ser encerrada na terça-feira, dia 16, com o Pato recebendo São José. O jogo será lá no ginásio municipal do Olivar Lavarda, em Pato Branco, no Paraná. E agora eu vou trazer para vocês então os resultados da 14ª rodada. A 14ª rodada que começou na última sexta-feira, dia 5 de julho, e que teve aí a vitória do Joinville fora de casa sobre a equipe do Tubarão pelo placar de 2-1. O São José recebeu o Campo Mourão lá no Minas Tênis e venceu pelo placar de 3-2, outra vitória apertada aí na rodada. E a rodada seguia seu equilíbrio na sexta-feira. O Blumenau derrotou o Brasília pelo placar de 1-0 lá em Blumenau. No sábado, a CBF venceu o Moarama pelo placar de 3-1. Já Cascavel e Foz Cataratas empataram em 4-4 lá em Cascavel. Ainda no sábado, o Atlântico venceu o Pato pelo placar de 2-0, enquanto que o São Lourenço fez 3-0 em cima do Taubaté. E fechando aí a jornada de sábado, o Sport Futuro perdeu em casa para o Praia Clube pelo placar de 2-0. A rodada seguiu no domingo na hora do almoço, onde o Minas perdeu em casa para o Jaraguá pelo placar de 6-3. Outra a vencer fora de casa foi o Corinthians. O Corinthians derrotou a Soeva por 5-1. Já na terça-feira, o Marreco recebeu o Santo André e se deu mal. O Santo André emendou mais uma vitória consecutiva, a quarta do time seguida na competição, batendo aí os paranaenses pelo placar de 4-2. E a rodada foi encerrada com a vitória do Magnus por 5-1 sobre o Joaçaba, partida que aconteceu em Sorocaba. Com esses resultados, a classificação da LNF está assim após 14 rodadas. O Magnus lidera com 33 pontos, 11 vitórias e saldo de gols 35. O Jaraguá também tem 33 pontos, também tem 11 vitórias, só que o saldo de gols do Jaraguá é 19, né? Bem abaixo do Magnus, porém, né? Como vocês estão vendo aí, o Jaraguá ainda tem um jogo a menos, né? O Jaraguá tem um jogo atrasado na tabela de classificação. A terceira colocação é do Carlos Barbosa, também tem 33 pontos, porém tem uma vitória a menos que Magnus e Jaraguá. O quarto colocado é o Atlântico, 28 pontos. O Joinville também soma 28 pontos, tem o mesmo número de vitórias que a equipe do Atlântico, mas o Atlântico tem 26 gols de saldo contra 23 do Joinville. Outra equipe a somar 28 pontos é o Praia Clube, que aparece aí na sexta colocação. Ele tem aí o mesmo número de vitórias que Atlântico e Joinville, porém tem saldo de gols inferior a dessas duas equipes. O Pato agora é o sétimo colocado, 26 pontos. O São José subiu para a oitava colocação, 23 pontos e 7 vitórias. O Minas acabou caindo para nono lugar, também com 23 pontos, só que o Minas tem 6 vitórias. O Cascavel é o décimo colocado com 22 pontos. O São Lourenço aparece na 11ª colocação com 21 pontos, só que o São Lourenço tem um jogo a menos também. O Corinthians é o 12º colocado com 20 pontos. O Moarama também soma 20 pontos, mas está em 13º
porque tem uma vitória a menos que o Corinthians. O Campo Mourão é o 14º colocado com 18 pontos. O Marreco aparece na 15ª colocação com 17 pontos. E pela primeira vez aparecendo na zona de classificação está o Santo André, soma aí 16 pontos. O Sport Futuro agora é o 17º colocado com 15 pontos. O Joaçaba é o 18º com 14. O Foz Cataratas, o 19º com 12. O Tubarão também soma 12 pontos e tem o mesmo número de vitórias que o Foz Cataratas, mas tem menos gols marcados, né? As duas equipes inclusive têm o mesmo saldo de gols, menos 12, só que o Foz Cataratas marcou 30 gols, enquanto que o Tubarão marcou 27. O Blumenau, com essa vitória que ele conquistou sobre o Brasília, subiu para a 21ª colocação com 10 pontos. O Taubaté caiu para a 22ª colocação com 9. A Açoiva segue em 23º com 4. E na lanterna, ainda sem vencer, única equipe que ainda não venceu na competição, está o Brasília, apenas um ponto conquistado. Bom, pessoal, então eram essas as informações que eu tinha para trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o like e considere se inscrever no canal. Geralmente nós estamos aí trazendo notícias rápidas a respeito aí das equipes da Liga Nacional de Futsal. Então, se não se inscreveu, se inscreva e também acesse o nosso site. O link está na descrição, superfutsal.com.br. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!